Muito boa tarde, amigos, mais uma vez aqui com uma edição do seu canal For USA Florida. E eu quero ir logo ao tema principal, ou ao tema desse vídeo, a respeito dessa onda, né, de refugiados sírios lá na Europa. Então eu gostaria de dar a minha opinião com relação a isso. Primeiramente, pessoal, vamos levar em conta que em janeiro ou fevereiro desse ano, o ISIS, o grupo terrorista, ou seja, o Estado Islâmico, já havia prometido causar o caos na Europa, enviando ao redor de 500 mil refugiados. O ISIS já havia prometido, ou já havia feito essa ameaça de enviar 500 mil refugiados para a Europa. Vocês não acham estranho essa invasão ter ocorrido, essa multidão de gente? Claro, não foi assim da noite para o dia. Primeiramente tentaram entrar pela França, no Eurotúnel, a Inglaterra, mas agora a coisa tomou proporções dantescas. E aquela multidão, aquela massa humana, culminando com a morte daquele menino, né, na praia, que chocou o mundo. Mas, olha, pessoal, sinceramente, para mim tem um quê de armação aí. Eu estava ontem lendo algumas notícias e também vendo alguns vídeos. Segundo especialistas, entre esses tantos milhares e milhares de refugiados, certamente o ISIS colocou ali pessoas jihadists ou extremistas para que entrem na Europa e comecem a causar o caos. Segundo uma reportagem, pelo menos 4 mil extremistas do grupo ISIS, do Estado Islâmico, ingressaram na Europa junto com os refugiados, fazendo-se passar por refugiados para começar no seu plano maligno de causar o caos. Se não, vejamos, você acredita realmente que os Estados Unidos, juntamente com a OTAN, estão bombardeando lugares, cidades onde se encontra o ISIS? Um bombardeio massivo todos os dias, aquela operação cirúrgica? Não está. Isso é o que o Obama diz aqui para o povo americano. Mas tanto não está causando nenhum estrago, ou não está causando nenhum problema, somente cosquinhas, né, no ISIS, que eles hoje ou essa semana, ontem, tomaram o último campo de petróleo que faltava da Síria. Quer dizer, o país, a Síria em si, está destruído, dividido. O Bashar está para cair, somente não caiu ainda porque conta com o apoio da Rússia, mas o país está destruído. Vejam você que nessa mesma reportagem mostrou uma professora na Alemanha, porque a Alemanha vai absorver a grande maioria desses refugiados. A Hungria sabiamente não aceitou e querem construir um muro para evitar essa migração em massa. Então a Alemanha vai absorver a grande maioria desses refugiados. Mostrou uma escola na Alemanha, uma professora aconselhando as suas alunas a evitarem de colocar saia, né, de ir para a escola vestida com uma saia, para não ofender os muçulmanos, esses refugiados. Então, pessoal, para que você tenha uma dimensão, perdão, que eu estou me ajeitando aqui, para que você tenha uma dimensão exata do que isso significa,
Imagine, por exemplo, aí no Brasil está se enchendo de haitianos, né? Então imagina, por exemplo, com a chegada dos haitianos aí no Brasil, que a presidente do país, essa falsa presidente chamada Dilma Rousseff, ou então o seu chefe no trabalho, ou o seu professor na escola, na universidade, falasse assim: olha, nós vamos parar de fazer os churrascos, nós vamos parar de fazer churrasco nos fins de semana, sábados e domingos, porque isso pode ofender aos haitianos. Meu amigo, qual seria a sua reação? Qual seria a sua primeira reação? Quê? Eu vou deixar de fazer o meu churrasquinho com os meus amigos e depois do futebol ou reunir a família para fazer um churrasquinho porque os haitianos vão se sentir ofendidos com isso? Ah, não! Eu não aceito isso, não! Que isso? Eu estou no meu país! Você ia reagir dessa forma. Então, você pode imaginar como aqui na América o americano verdadeiro patriota se sente ao ver, por exemplo, o presidente desse país pedir desculpas aos muçulmanos quando eles foram taxados de terroristas. Então você também pode sentir a dor e a frustração de um europeu, por exemplo, ao saber que terá que abrir mão de coisas que ao europeu lhe dá prazer, deixar de fazê-las, porque pode ofender a uma pessoa de outra nacionalidade. É inconcebível, pessoal. É inadmissível. Inadmissível. Quando, agora, aproveitando o tema e trazendo para os dias atuais, para a realidade aqui dos Estados Unidos. Quando uma pessoa migra para esse país, né, vem para os Estados Unidos e, em vez de contribuir com a sociedade, acoplar-se ao estilo de vida americano, aprender o idioma, procurar contribuir para a sociedade, ser uma pessoa de bem, quando o imigrante, em vez de fazer essas coisas, se aproveita do sistema e começa a abusar do sistema, da liberdade que esse país oferece, então o americano acertadamente fica revoltado. E isso é o que tem acontecido. Não somente ilegais cruzando a fronteira do México para os Estados Unidos, mas o caso das crianças, que os pais lá de Honduras têm enviado seus filhos para que sejam cruzados, né, para que entrem ilegalmente aqui no país. E aí o que acarreta? Acarreta de que o Estado tem que providenciar hospital, educação, comida, tratamento para essas crianças, porque eles não podem ficar deixados, não podem ser deixados ao Deus dará, ao léu. Então esse país tem que cuidar dessas crianças. E de onde sai o dinheiro para cuidar dessas crianças? Sai do bolso do americano, sai do meu bolso ou do bolso de todos aqueles que declaram ou que fazem o seu imposto de renda. Por isso, o americano não aceita. E por esta razão, o Donald Trump está ganhando pontos, porque ele está defendendo os interesses do povo dele e falando aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas estão enfrentando no dia a dia. Porque quando o imigrante vem para colaborar, para ajudar, ele não se torna um peso, mas sim uma ajuda. Agora, tem outros que são um verdadeiro peso para a economia do país. Ainda mais agora que o Donald Trump disse que, se eleito for, vai construir um muro, né? Então tem muita gente, a comunidade latina aqui tem se revoltado, como o repórter conhecido da Univision, o Jorge Ramos, que
em um lugar, penso que foi em Iowa, que o Donald Trump estava fazendo um discurso e era a vez dele de fazer uma pergunta. Ele começou a interpelar o Donald Trump, brigar com ele boca a boca. Foi uma coisa feia, ao vivo, né? Então o Donald Trump pediu ao segurança para que retirasse ele e disse: "Go back to Univision", porque as pessoas estão cansadas de, poxa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu não sou racista, pessoal, mas eu vou dar um exemplo. O que irrita o americano? A mulher está grávida, sai do México, cruza a fronteira, arrisca a própria vida em vir para cá, cruzando pelo deserto. Aí tem um filho aqui, nasce americano. Vem para cá com 5, 6 meses de gravidez, porque quer que o filho nasça aqui, claro, olhando do aspecto da ótica do imigrante, para que o filho tenha um futuro melhor. E olhando do aspecto ou da ótica americano, quem é que vai pagar por esse parto? Porque a mãe é ilegal, então alguém tem que pagar por esse parto. Então quem é que paga? O bolso do contribuinte. E o sistema já está inchado. O Obamacare é uma porcaria, pessoal, uma bela de uma porcaria. Então, assim como aqui na América pensa-se dessa forma, está ocorrendo exatamente o mesmo na Europa. O ISIS está instalando o caos na Europa com esse envio, entre aspas, ou melhor, envio entre aspas não, o envio está certo, mas com essa massa de refugiados, entre aspas, invadindo a Europa, que na realidade nada mais são do que extremistas do próprio Estado Islâmico, que vão certamente mudar os hábitos dos europeus, a comida, a religião, os costumes, os hábitos, e instalar o caos. E é isso que o ISIS quer fazer. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Talvez você não esteja de acordo, você tem todo o direito de opinar e discordar, mas essa é a minha opinião e vamos ver no que vai dar tudo isso, né? Tá bom? Se você gostou, dá um joinha aí, também pode deixar o seu comentário e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!